Oi, 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 pessoal, vocês estão bem? Bom, vamos ter aí uma aula, né, hoje aqui, de forma síncrona, né? Então, assim, a gente tem muito para conversar hoje, então eu já vou, assim, direto pro assunto, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque é, tipo assim, um fechamento do que nós vimos até agora, tá legal? Nas questões das teorias aí e a matemática. Então, assim, eu quero iniciar falando sobre o ensino da matemática, retomando aqui na visão do Piaget, tá? Eu não vou fazer a biografia dele, porque vocês já estudaram, vocês conhecem a história dele, já conhecem o método. Aqui é somente, assim, uma revisãozinha, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, as teorias aí desenvolvidas, né, pelo estudo do Piaget abordam situações primordiais que contribuem aí para o ensino-aprendizagem da matemática. O Piaget, gente, ele procurou diagnosticar as fases de transição de conhecimentos, né, envolvendo a passagem de um conteúdo assim mais simples para um conteúdo mais complexo, né, mais abstrato, assim. Então, essas fases de transição receberam, de acordo com Piaget, o nome de estágios. E o que acontecia? Esses estágios eles se baseavam aí na capacidade de desenvolvimento do raciocínio lógico, tá? Então, a matemática, para o Piaget, ela é considerada o princípio norteador, né, assim, de todo esse trabalho piagetiano, vamos dizer assim, a matemática, tá? Bom, de acordo aí com Piaget, a matemática ela é o resultado de um processo mental da criança em relação ao cotidiano dela, tá? Arquitetado assim mediante atividades de se pensar o mundo por meio da relação com objetos. Então, dessa forma, a gente não pode pensar o ensino da matemática de acordo aí com o sistema tradicional de educação, tá? Que ele é caracterizado pela repetição e pela verbalização dos conteúdos. O Piaget, ele considerava aí o método tradicional fracassado, porque esse método, né, esse mesmo aí tratava a criança como um ser apático e vago, e para o Piaget não é isso. Então as ideias refletem sobre um ensino formador de um raciocínio lógico-matemático que conduz aí à interpretação e compreensão em detrimento da memorização, tá? Então, pessoal, de acordo com o Piaget, né, que é o cientista educacional, né, em questão aqui no momento, a matemática ela tem que ser utilizada como um instrumento capaz de promover o quê? A interpretação dos acontecimentos que estão ao nosso redor aí pelo mundo, contribuindo assim desse jeito, gente, com a formação de pessoas com níveis de conscientização quanto aos princípios de cidadania. Então, esse modelo de elaboração do pensamento lógico matemático, ele vai despertar nas crianças uma ação versus reflexão, tá? E essa ação versus reflexão, ela é assim capaz de instruir o conhecimento sobre os diferentes estágios de inserção, onde as particularidades individuais sejam respeitadas e que todos caminhem no mesmo sentido. Qual é o sentido? É rumo ao aprendizado, né? Então, fazendo assim um resumão, o Piaget ele estudou aí como nasce o conhecimento abstrato, né? Como que é gerado conhecimento lógico mental. Então, o seu projeto de estudo é denominado epistemologia genética. E aí o autor ele utiliza os termos para definir o estudo da origem do conhecimento científico do homem. Então, pesquisando como a criança conhece o mundo e se desenvolve, o Piaget ele pretendia assim compreender como que essa criança ela chega a pensar do modo adulto, do modo lógico, do modo racional. Então, para o Piaget, o aprendizado ele possuía assim uma ligação entre adaptação, acomodação e assimilação através das informações adquiridas no meio que essa criança está inserida. Tá? Então, esses são processos de internalização de conteúdos externos, passando por etapas para que seja possível, né, aí ocorrer uma compreensão. Então, pensando nesse processo, ele investigou o quê? O desenvolvimento intelectual humano, tá? Que é o desenvolvimento da inteligência. Então, quando se fala de desenvolvimento de inteligência, a gente está falando aí do Piaget, tá? E ele dividiu em 4 grandes períodos, que são aí o sensório-motor, o pré-operatório, as operações concretas e as operações formais, tá bom?
O primeiro, pessoal, desses 4, né, períodos aí, é o que é o desses períodos cognitivos, é o sensório motor, tá? Então, a gente já conversou nas aulas, né, sobre isso, então agora aqui é só uma retomada. Então, durante esse estágio, que é para Piaget, do nascimento até aproximadamente 2 anos, Piaget dizia assim, que os bebês, eles aprendem por si mesmos e sobre o seu ambiente, tá? Então, toda aquela parte do reflexo, do biológico aí, né? Aí, gente, o Piaget, o que ele faz? Ele caracteriza o pensamento da criança pré-operatória, que ele diz que vai de 2 a 7 anos, aí, em média. O que caracteriza para o Piaget? O egocentrismo, tá? A criança tem enorme dificuldade em se colocar no ponto de vista do outro, de adotar uma escala comum de referência, pode ser essas escalas sociais ou lógicas, e de estabelecer relações de trocas reais que vão implicar no que, gente? Na reversibilidade do pensamento, tá? Então, assim, no período das operações concretas, a criança, ela tem, aqui, né, agora já na concreta, que é a próxima fase, a criança, ela tem a compreensão, assim, espacial, melhor, né? Ela consegue se localizar de modo mais eficiente em diferentes lugares, ela tem a capacidade de relacionar ideias de distância de um local para o outro, e assim, maior facilidade para memorizar, por exemplo, trajetos, tá? Esse estágio aqui, ó, ele é acompanhado por um estágio intermediário em que a descoberta intuitiva de resposta correta, ela vai surgir através de ensaio e erro, tá? E aí a criança acaba aprendendo pelo próprio erro, ela aprende, gerando com isso o aprendizado. Então, para o Piaget, a criança desenvolve e depois desse desenvolvimento ela vai aprender, certinho? E aí nós temos o último estágio do Piaget, né, que ele fala que é o operatório formal. Esse é o último estágio do desenvolvimento infantil, ele é denominado aí, né, das operações formais, e para o Piaget ele vai acontecer aí depois dos 12 anos. Ocorrendo o que nesse estágio aqui, gente? Aqui é o momento do raciocínio para o Piaget, o raciocínio hipotético-dedutivo, que é responsável pela capacidade aí de gerar grandes feitos, tá? Como, por exemplo, a invenção do automóvel, de solucionar problemas cotidianos, tá certo? Então, o Piaget, ele vai apontar para 2 tipos de experiências. E essas experiências, elas são bem diferentes uma da outra, e a gente já falou, né, sobre isso. E essas experiências, elas estão relacionadas aí às ações do sujeito, né, às ações da criança. Então, em primeiro lugar, tem o que é conhecido aí como experiência física, tá? No sentido amplo mesmo assim da palavra, por exemplo, o que seria essa experiência física? Ela consiste em agir sobre os objetos, tá bom? Por quê? Para descobrir aí as propriedades mesmo do objeto. Então, por exemplo, né? Ela vai comparar, como a gente já mencionou, o peso e uma densidade. Mas existe também, gente, e isso geralmente não é conhecido, e a gente comentou, vocês vão lembrar, o que pode ser chamado de experiência lógico-matemática, tá? Esse tipo de experiência lógico-matemática, o que ele faz? Ele retira informação, não das propriedades físicas do objeto, né, particulares, mas das ações atuais, ou mais precisamente assim, da sua coordenação, tá? Da coordenação que é executada aí pelas crianças sobre os objetos. Então, esses 2 tipos de experiências, elas não são equivalentes, tá? A experiência física e a experiência lógico-matemática, elas não são. Aí, aquela historinha que eu contei para vocês, né? Piaget conta do amigo dele que era matemático, que era muito conhecido. Aí ele falou que o começo do interesse dele pela matemática foi provocado por uma experiência do segundo tipo, né? Experiência lógico-matemática que ele teve sobre o objeto, que ele tinha mais ou menos cerca de 4 ou 5 anos, ele estava sentado no jardim, aí ele começou a se entreter com pedrinhas que estavam em linha, e aí ele contou de 1 a 10, da esquerda para a direita. Então, depois, o que ele fez? Ele foi contar da direita para a esquerda. E para grande surpresa dele, ele encontrou 10. Aí diz que ele colocou em círculo, porque ele estava entusiasmado, né? E novamente, gente, tinha 10. Aí ele contou no sentido oposto que estava no círculo, vocês não vão acreditar.
Era 10 em todos os sentidos, né? E ele continuou organizando aí as pedrinhas de diversos modos, e aí ele se convenceu de que a soma 10 ela era independente da disposição e da organização, né, das propriedades físicas das pedrinhas. Então, até aquele momento em que a criança, de fato, que ele, no caso, tinha organizado todas juntas, tá? Então, gente, assim, ó, nesse instante, ele descobriu o quê? Que a ação de reunir pedrinhas, ela produz, né, os resultados, e que esses resultados são independentes daquele ato de ordenação, né, de ordenação das mesmas. Então, agora falando das crianças, a criança pode observar isso, gente, com qualquer objeto, né? Com qualquer objeto sólido. Porque ó, as propriedades físicas das pedras não representam papel particular algum, além do fato de que as pedrinhas aceitavam essas ações, né? A natureza delas permaneceu inalterada. Isto é, o que aconteceu na verdade? Foi conservada aí para a criança. Então a própria conservação também proporciona uma experiência lógico-matemática. Então o papel inicia das ações e experiências lógicas matemáticas, e isso aí constitui preparação necessária para as operações mentais ou aquelas operações que nós falamos intelectuais, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, aí, né, gente, a gente vai falar aqui do Vygotsky agora, tá? Trouxe aqui essa frase, né? O cérebro é um sistema aberto, pois é mutável, suas estruturas são moldadas ao longo da história do homem, de seu desenvolvimento individual e nas relações com o meio. Então veja assim, ó. O Vygotsky, ele era contemporâneo aí de Piaget, né? Ele se evidenciou como desenvolvimentista, demonstrando aí, gente, contudo, diferenças profundas na concepção desse desenvolvimento, tá? Ele divergia muito do Piaget. Estando assim, ambos eles, né, tanto Piaget quanto ele, fundamentalmente, gente, interessados aí em toda a gama do desenvolvimento mental, desde a infância até a adolescência, o conceito biológico de desenvolvimento de Piaget, como sendo uma questão aí de maturação e desdobramento, ele foi rejeitado por Vygotsky, tá? Porque para o Vygotsky, a adaptação da criança, ela seria bastante ativa e menos determinista, certo? O que quer dizer isso, gente? O Vygotsky, ele enfatizou fundamentalmente a cultura em detrimento da herança biológica para o desenvolvimento cognitivo. Já o Piaget reforçava, né, essa herança biológica aí que nós temos. O Vygotsky, ele não. Então, para o Vygotsky, né, gente, aí através da interação social é que a criança contactaria aí com elementos mediadores, levando à emergência dos processos mentais que poderiam ser agrupados em dois níveis. Que para o Vygotsky, processos psicológicos elementares, né, de origem biológica, e os processos psicológicos superiores de origem sociocultural. Então, o conceito aí central da teoria de Vygotsky, gente, é a zona de desenvolvimento proximal, que a gente fala ZDP, né? Que é definida como, gente, com a discrepância entre o desenvolvimento atual da criança e o nível alcançado quando essa criança resolve problemas com auxílio, tá? Então, a partir daí do pressuposto, o Vygotsky considerava que todas as crianças eles podem fazer mais do que eles conseguiriam fazer por si só, se tivesse o apoio, tá? Então, a imitação e o ensino, eles teriam aqui um papel de suma importância, tá? Conduzindo a criança a atingir novos níveis de desenvolvimento. Então, desta forma, a pedagogia, ela deveria o quê? Incidir não nas funções maduras, mas nas funções que ainda estão em vias de maturação. Então, para o Vygotsky, é aí que tem que agir, tá? Então, esse contributo aqui do Vygotsky, ele seria extremamente aí, importante para a compreensão e desenvolvimento das funções psicológicas superiores, através daquele ensino, né, do ensino
E englobava aí, gente, 2 níveis de desenvolvimento, tá? A gente tem o nível do desenvolvimento real, que é o quê? É onde a criança dominaria, né, algumas capacidades, já conseguindo realizar as funções amadurecidas sozinha, sem assistência de ninguém, né, sem assistência de pai, de mãe e de professor. E tem o nível potencial, né? O que seria para o Vygotsky? O que seria isso? Seria aquele em que a criança ela necessitaria do auxílio de alguém mais experiente. Aí, nesse momento, a criança realizaria tarefas, mas apenas com a mediação do outro, tá bom? Então, para o Vygotsky, assim, ó, a distância entre aquilo que a criança conseguiria fazer só, por si só, e aquilo que ela necessitaria de auxílio de outra pessoa, isso aí caracteriza a zona do desenvolvimento proximal. Tá certo, pessoal? E aí, gente, a gente já vai concluindo aqui, né, essa retomada. A gente vem aí no Paulo Freire, que brasileiro, né, defendia o quê? Que somente com a tomada de consciência é que poderia haver mudança, certo? O Paulo Freire ele criticava aquela concepção bancária de educação, tá? O que seria essa concepção bancária? O aluno ele recebe passivamente os conhecimentos e aí ele se torna um depósito do educador, né? O educador vai depositando os conhecimentos aí. E na concepção de Paulo Freire, ele tem assim que o diálogo é uma relação que pode ser estabelecida em qualquer local, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora também, tá? Porque Paulo Freire ele falava assim, ó, que ensinar matemática é um desafio. E é mesmo. Por quê? Então, para Paulo Freire, porque não dá mais para trabalhar com essa disciplina matemática utilizando apenas a perspectiva tradicional de ensino. Piaget também, né, falava isso. Então é importante levar em consideração para o Freire o contexto social em que a criança, o aluno está inserido, gente. As experiências anteriores, os valores culturais, os valores sociais, os valores morais. Sempre que o aluno realiza atividades, principalmente aquelas que exigem maior concentração, ele leva em consideração suas experiências anteriores, outras situações que possam mostrar uma saída. Então é isso que Freire coloca. Então, dessa forma, não se deve apresentar a matemática como uma disciplina fechada, abstrata ou principalmente, gente, desligada da realidade, porque não é, né? Ele é muito conectado à realidade. Então, o professor, para o Freire, ele deve chegar à sala de aula conhecendo a realidade da criança que está ali dentro, né? O que ela faz no seu dia a dia, qual a experiência de vida que ela tem. E aí eu até mencionei com vocês que tem crianças de 10 anos que têm uma vivência de vida maior do que a minha, né? Tem que pensar nisso e aí trabalhar de forma a inserir toda essa bagagem nas atividades matemáticas. Então fazer assim com que o aluno vivencie, né, o conteúdo que tem a ver com o contexto social dele, cultural, e não um conteúdo que é totalmente desconectado da realidade. Então, Freire comentando aí sobre esse assunto, né, ele diz assim, ó, é preciso que o educador saiba o seu aqui, saiba que o seu aqui e o agora são o lá da criança. Essa parte que o Freire fala, ela é bem forte, né? Vocês já leram na aula anterior, né? Entrou até o trecho para vocês ali. Então, pessoal, olha só, no caso da matemática, nós podemos usar inúmeros exemplos do cotidiano dos alunos, como jogos, atividades, brincadeiras, como futebol, baralho, comprinhas no supermercado, a construção de uma quadra, de um campinho, para poder jogar bola, a venda de geladinho, né, aqueles chup-chup lá de gelinho. Claro, e fora, né, no momento que nós estamos assim, os recursos tecnológicos aí bem amplos. Freire não comenta, né, nesse caso, porque não tinha, mas agora, né, gente, a gente tem assim ferramentas, aplicativos fantásticos para se trabalhar a matemática de uma forma bem interativa e bem assim trazendo a realidade das crianças, tá? Então, nesse sentido, a gente percebe o quê? Que o universo de atividades
se utilizando da realidade, gente, é enorme e variado. Então, a matemática, ela se divide em áreas como a aritmética, né, a geometria, e essas áreas, gente, esses eixos aí que a BNCC até traz, eles são riquíssimos em exemplos que podem ser extensivamente aí explorados pelo professor, tá? Então, embora a gente tenha aí defendido a utilização do cotidiano dos alunos, naqueles exemplos de atividades em sala de aula, a gente tem que alertar para o fato que nós não teremos exemplos e contextualização para todos os assuntos. Pode acontecer. Por quê? Nós não, e também a gente não tem uma receita infalível para todos os conteúdos matemáticos, tá bom? É uma questão de atenção, no sentido assim de não deixar as aulas se tornarem mecânicas e enfadonhas, né, cansativas, mas de você explorar aí o potencial da criança e a participação efetiva nas reflexões e diálogos, tá? Que são provocados aí dentro de uma sala de aula, gente, né? Então, fazendo um paralelo dessa temática do processo aí de ensino e aprendizagem com o Paulo Freire, nós vemos que ele também evidencia a participação efetiva e crítica da criança, né, do aluno, nesse processo de construção do seu conhecimento. E aí ele até salienta assim, calma aí, a visão de liberdade tem nessa pedagogia uma posição de relevo, tá? E ele fala assim, que é a matriz que atribui sentido a uma prática educativa, que só vai poder alcançar assim, efetividade e eficácia na medida da participação livre e crítica dos educandos. Então ele fala muito que o professor tem que despertar essa parte da criticidade da criança, tá? Então, olha só. Os professores, eu gosto dessa imagenzinha aqui. Os professores, gente, de matemática, mais que ministradores de aulas, devem ser mediadores do conhecimento, auxiliadores, fazendo com que as crianças aí se tornem mais criativas, mais reflexivas, mais críticas, mais interativas, mais colaboradoras, né? Que podem e elas devem opinar, elas devem participar, livres assim, sabe, para pensar, construir o próprio conhecimento, tá? E Paulo Freire, ele fala assim, né, que o que importa realmente ao ajudar o homem é ajudá-lo a ajudar-se, tá? Então é isso. O que realmente importa ao ajudar uma criança aí é ajudá-la a ajudar-se, tá? Então é fazê-la agente da da própria recuperação, né? É a gente colocar assim essa criança numa postura crítica diante dos problemas dela, tá bem? Uma outra coisa assim, que o Paulo Freire ele também nos alerta é quanto às nossas, em relação às nossas práticas enquanto professores, docentes, que não se forma continuamente, que está, sabe, estagnado no tempo, no espaço, né? Porque daí o Paulo Freire ele fala assim que o professor que não leva a sério a formação, aquele professor que não estuda, aquele professor que não se esforça para estar à altura da tarefa que lhe cabe, ele não tem força. E olha só, ele diz assim que não tem força moral para coordenar as atividades da sala de aula. Forte, né? Isso não significa, né, gente, que a opção, a prática democrática do professor ou da professora sejam determinadas pela competência científica dele, tá? Há professores e professoras assim cientificamente preparados, mais autoritários a toda prova. Então, o que o Freire ele queria dizer é que a incompetência profissional ela desqualifica a autoridade do professor. Forte, né? Eu vou aqui, ó, olha só. A incompetência profissional vai desqualificar toda a sua autoridade na sala de aula. Então, pensando nisso, gente, o ensino da matemática ele tem que se voltar para a exploração de metodologias que incentivem o quê? A busca de estratégias, o levantamento de hipóteses, de suposições de argumentação, o trabalho criativo, coletivo, a criatividade, a iniciativa pessoal, a autonomia, tá? Pensando aí nesse sentido, então, o que a gente pode dizer? Que
A matemática, ela não é assim, galera, ela não é um olhar para as coisas que estão prontas, não é isso, aquelas coisas que estão prontas e definidas já, mas é a construção e apropriação de um conhecimento pelo aluno. É esse conhecimento que servirá para compreender e transformar aí a sua realidade, certinho? Era um breve resuminho aí para vocês. Agora vocês têm uma atividade, né, para realizar e nos vemos na nossa próxima aula, tá bom, galera? Espero que tenha assim dado aquela retomada e que vocês vejam que a nossa função enquanto professores, ela é de uma responsabilidade tão grande, né? Mas assim, Deus nos capacita, né, para essa atividade, desde que nós tenhamos como objetivo principal o desenvolvimento total da criança que está ali com a gente, né? Que depende ali de nós para muita coisa. Ok, pessoal? Então, ó, beijo a todos e até mais.